Pode, Vamos lógico. mandar um vídeo. Mande seu vídeo, porque a Vamos gente lá. vai adorar. Vamos agora ter seriedade no programa, que nós vamos receber um convidado de garbo e elegância. O Zé Elias adora. Ele veio de helicóptero. Ele tem toda uma estrutura. Massagem, entre as entradas, massagem. Shiatsu. Um camarim com frutas. Há um pedido de champanhe, mas a casa ainda não liberou. É questão de tempo. Rafael Marques, boa tarde. Parabéns pelo camarim. E antes dos jogos, acupuntura, para ele ficar relaxado. Isso. No máximo Pilates, Elias, no máximo Pilates. Boa Boa tarde, meu querido Eduardo Menezes. A Copa do Mundo do Catar te fez mal, meu caro Eduardo Menezes. Você veio com um gás extra. Meu confrade Pedro Ivo. Disso acaba, Pedro Ivo. Confia em mim. Um abraço ao presidente. Você tem que ter seriedade no programa de hoje, porque o presidente está na mesa, gente. É uma autoridade. Isso. Né? Um homem que presidiu durante 3 décadas a cobertura da seleção brasileira. Não é qualquer um, não. Um abraço ao Bubu e seus palpites, certeiros. Aqui, Nilton Santos. Logo mais estará em campo o Botafogo jogando o jogo da vida da Libertadores contra a equipe do Universitário, às 7 da noite, transmissão aqui da ESPN. Isso. E mais tarde, 9h30 da noite, tem o Flamengo em La Paz contra o Bolívar. O Flamengo com o time quase todo reserva. Vamos começar por qual deles, meu caro Eduardo de Menezes? Esse pelo Flamengo, que já está no nosso telão aqui com o técnico Tite. Flamengo vai enfrentar o Bolívar com alguns desfalques, pouquíssimos desfalques, quase nada de desfalques, né? Se a gente for considerar desfalque mesmo, são os 3 que estão vetados pelo departamento médico, né? O Cebolinha, o Alan e o Léo Pereira. Os outros a gente coloca no pacote da preservação, que tem a ver com aquele discurso constante do Tite, né? Reforçado pelos demais componentes da comissão técnica do Flamengo, de que não há a capacidade de se conquistar as 3 competições e que é preciso ter todo mundo inteiro nos momentos mais agudos da temporada. Então as rotações, é como o Tite chama, elas vão acontecer em jogos que o Flamengo entende que pode fazer isso. Por exemplo, o jogo de hoje contra o Bolívar na Paz. Em condições normais de temperatura e pressão, já é um jogo que com o time titular, o Flamengo pode ter problemas. Afinal de contas, não é só a altitude. O Bolívar é um bom time, o técnico Flávio Rabato faz um trabalho muito bom, a equipe joga no esquema 3-4-1-2, um futebol muito bem posicionado, um futebol de qualidade. Então, acho que o Flamengo vai ter problemas para o jogo, teria já com o time titular, com o time completo. Hoje, com o time alternativo, teoricamente, facilita ainda mais a vida para o time boliviano. Mas era o jogo que o Tite entendia dentre os 6 da fase classificatória que poderia fazer essa preservação. Então não vão jogar hoje o Varela, o Fabrício Bruno, o Léo Pereira, que já está vetado pelo departamento médico, também não joga o Ayrton Lucas, não joga o Pulgar, não joga o Arrascaeta, não joga o Pedro. Com isso, como o Flamengo não tem o outro centroavante, o Carlinhos não está em condições, vai jogar com uma mudança tática significativa. Provavelmente será o 4-4-2. E os amigos vão se lembrar que era a ideia do Tite lá atrás, quando estabeleceu o Flamengo com muita gente no meio campo. Começou a temporada com Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta. Ele queria contemplar essa valoração técnica do meio campo. Mas o campo falou mais alto e Luiz Araújo ganhou a posição e o Gerson teve aquele problema renal, saiu do time e não voltou à titularidade. Então hoje vai ser de novo o Flamengo no 4-4-2. Com o Bruno Henrique de um lado, o Lohan do outro, o meio campo com o Igor Jesus, o Gerson, o De La Cruz e o Vitor Hugo, e a linha defensiva com, além do Rossi, o Wesley, o Léo Ortiz, o Davi Luiz e o Vinha. É um Flamengo bem alterado, inclusive no esquema tático, provavelmente jogando pelo erro essa noite lá em La Paz. Boa, Rafa, fica por aí que a gente vai falar muito de Flamengo, também daqui a pouco do Botafogo. Aí está a escalação do Flamengo. Rossi, Wesley, o Léo Ortiz, o Davi Luiz, o Vinha, o Igor Jesus, Gerson, Vitor Hugo, De La Cruz, Bruno Henrique. E agora só tem uma coisa que eu tô olhando ali, eu não tô vendo o Pedro. Aí o Tite vai poupar de novo. Acerta. Qual é a sua opinião sobre o Tite poupando jogadores? Eu acho que eu já falei bastante sobre isso no jogo contra o Palmeiras, que eu acho que ali ele devia ter ido com força máxima e tal. E nesse jogo, eu entendo que dos 6 da fase de grupos, pelo componente altitude e tal, nesse jogo ele poderia poupar uma outra peça. Ah, então você está concordando com o Tite? Assim, Aí, Pedro, eu acho que... É nisso que eu me perco.
Olha lá. Então, Eu também não tô tô aqui, pensando, porque aí- eu tô aqui pra confundir, eu já falei. Entendi. Não foi você que falou isso. Opa, ontem Tela vamos jogar dividida. todo mundo. Tela dividida. Eu quero aqui, é fã do efervescente. Raulzito, Raul Seixas, metamorfose ambulante. Eu vou dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu não Esse cara é muito louco, cara. Eu tenho a capacidade de dizer uma coisa no domingo, na segunda, e outra na quarta-feira. O quê? Porque os jogos bom são é que isso gera diferentes. Você credibilidade. tem que analisar Aí, jogo a Rafa. jogo, entendeu? Então, para essa partida, tem alguns problemas, né? O Carlinhos Van Basten, por exemplo, não pode jogar porque não tá inscrito, né? Então, a centroavance ali e tal, né? Isso acaba com o jogador, cara. Não é? O Carlinhos Van Basten quando era no Nova Iguaçu, Laranja Mecânica da Baixada. Então, as opções do Tite, eu acho que você tem um elenco tão poderoso e em determinados jogos é legal você dar uma minutagem Então pra você outros. tá concordando com o Tite. Davi Luiz tá ficando um chá de banco danado. Aí Ô, Galindo, qual corta o problema? corta Corta. essa fala aqui pra mim, Galindo, que eu vou usar depois. Porque é o seguinte, não. Pega aí, Galindo. Peraí, agora, porque o cara que tá em casa, o cara tá em casa, ele fica imaginando. Tá descansando, Esses tá caras de que boa. estão na televisão, no quadrado, eles estão tudo louco. Porque um dia, eu vi ontem esse rapaz de laranja falando, o Tite erra porque poupa pra um, poupa pra outro. Então, poupa Dela pra Cruz outro. vai jogar, a gente viu E ali na agora formação, você né? tá concordando. Então, peraí, Dela Cruz vai jogar, certo? A gente viu na escalação ali. Por que o Dela Cruz, pra mim, já joga contra o Palmeiras? Não contra o Bolívar lá. O jogo mais importante pra usar o Dela Cruz, a grande contratação, era contra o Palmeiras. Um jogo rival direto, Campeonato Brasileiro, entendeu? Fazer lá uma frente, manter a liderança do campeonato, entendeu? Então, pra mim, o Tite tá errando nas escolhas dos jogos e dos jogadores pra poupar. Poder poupar de vez em quando, pode. Ele tá exagerando. Não Pô, e entendi. nós vamos instalar agora o Tem VAR. entendi. escolhas Não Nós entendi. vamos instalar o Deixa eu VAR. fazer- Eu não Nós vamos entendi. pegar o pneu Pergunta. de ontem. fácil. Deixa eu te fazer uma pergunta. Estamos Fácil. O Tite tá poupando em abril. Em Havia abril. uma Ela dividida. reclamação, Em havia uma abril. reclamação, havia uma grita no fim de semana, no sábado, quando as prévias apontavam o Pedro poupado. Que, pô, o Pedro vai ser poupado desse jogo, mas é porque só tem o Pedro de centroavante, de atacante com opção pro Bolívar. E o Pedro acabou poupado também contra o Bolívar. Você tá criticando o Tite? Não, eu quero te perguntar o que você acha disso. Ah, por um momento eu achei que você estava questionando o Tite. Pessoal, isso é um questionamento, mas eu repasso a você, porque você acaba tendo sempre uma Então, opinião mais abalizada. É um problema pontual. O Tite... Pontual. Pontual. Não é, não é o Rafa falou sobre jogar no erro? Pô, contra o jogar no Bolívar, erro é um contra o perigo. Palmeiras, vai jogar contra o Bolívar. Aí entrou no segundo Essa tempo e não vai história de jogar. você mandar o time pra jogar no erro é um perigo, porque às vezes o erro é do seu time, né? O seu time que erra, né? Jogar no erro, vou esperar jogar o erro. Você espera e o erro, você que comete. Vem contra, Então, pra mim, o Tite não está sendo hábil, habilidoso no poupar. Porque ele tem feito escolhas altamente questionáveis de jogo pra jogo. Então, o Flamengo, todo jogo tá poupando. Se você parar pra pensar, quando é que o Flamengo tá 100%? Tá com força máxima. Né, como diria o professor lá, né? Tá ali. Não sei, como que é? Era pra cima, que eu joguei em cima, né? Eu sei. Jogava na pra altitude. cima. Pra cima, na altitude. Sei. Pontada pra altitude. Então, o Flamengo nunca tá assim, cara. O Flamengo assim, não. Aí joga contra o São Paulo. Que eu não entendi. O Flamengo jogou com uma formação mais forte contra o São Paulo do que contra o Palmeiras. E é contra o São Paulo, tira o pé no segundo tempo. Quase tá um empate. Então, até quando ele tá inteiro, ele se poupa, se preserva. Fato é que você hoje mudou totalmente de opinião. Mas é a minha característica. eu E sou achei cara. maravilhoso, porque confunde quem tá em casa, confunde o marcador. Eu confundo os Eu ia colegas. perguntar um pouco se tem culpa o Tite. É isso Gente, aí, ó. gente, Mais um gente. perguntando se tem culpa o Tite. Gente, a gente precisa respeitar Isso o aí seu time é- do Defender o Watson. Tite O aqui. nível Tem tá... que defender o Ô, Tite. Rafa, você acha que a culpa é do Tite, então? O que você acha, o Rafa? Tem culpa Não, o eu Tite? ia perguntar ao Bubu se tem culpa o Tite, eu não sei. Tem? Se ele tá Tem, falando sobre o Tite ontem de uma tem. forma, hoje de outra forma, Gente, tem gente. culpa o Tite. Vai, Tá bom. vai. Ele tem bom. várias culpas, Vocês né? estão flertando com o erro, hein? Calma. Rafael falou que tem time esperando o erro, o F90 tá jogando esperando o erro, hein? Não, a gente Então, sempre erra. vamos lá. Isso aí, nação. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Farriete. Lembrando pra vocês, o jogo do Mengão será hoje aí às 21h30 no horário de Brasília. Terá transmissão aí pela TV Globo, transmitirá o jogo aí para todo o Brasil. Então deixe seu like, se inscreva, ative o sino se você é novo, compartilhe com seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações diárias do Flamengo.